cooperadores. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atarayavé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, venha comigo nesta jornada pela Bíblia Sagrada. Apesar de sermos críticos do modelo atual da igreja cristã, não podemos ser mentirosos ou falsos. O trabalho desenvolvido por tais instituições religiosas são sim de grande importância para o reino de Cristo Jesus. Todavia, o cristão que nestes locais frequentam, eles precisam de um encontro com Cristo, pois os mesmos se perdem em meio a inúmeras falácias de líderes religiosos, impõem, condiciona a palavra de Cristo aos seus próprios interesses pessoais. E aqui, neste ponto, que criticamos tanto a instituição religiosa como os membros, pois é dever de cada seguidor do Senhor Jesus Cristo seguir as orientações deixadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Seguir as próprias orientações deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. E quando eu me converti, eu decidi então ler, estudar, aprender a praticar todos os mandamentos deixados por Cristo. Automaticamente, ao fazer isso, eu não me curvo às coisas deste mundo, pois firmado estou na palavra de Cristo, sendo cooperador do Evangelho, por meio do testemunho que dou, aonde quer que eu vá. Mas manter-se firmado na filosofia de Cristo até a sua volta representa abnegação total a nós mesmos em favor de Cristo. Não que Cristo precise, mas nós é que precisamos dessa aproximação com Ele. Pois tem Cristo, tem a vida,
E mesmo que morto esteja, por outro lado, quando nós procuramos a Cristo, por decorrência de algo que estamos passando, quer seja financeiro, de saúde ou familiar, isso pode construir em nós pessoas imaturas espiritualmente, que não tem nenhum desejo pelo reino de Cristo, mas simplesmente com aquilo que podemos alcançar, sem vincular com Cristo e seu Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quando lemos essa passagem, concluímos que a salvação em Cristo não se dá tão somente pela escolha própria, mas de Cristo nos abrir o coração para o seu Evangelho. E isso nos ajuda a esclarecer porque algumas pessoas passam a vida toda presa a um sistema operacional religioso, sem questionar, mesmo tendo o acesso total à Bíblia Sagrada. Mas sabemos que Lídia tinha fome e sede de Cristo. Ou seja, se um igrejado tiver fome e sede de Cristo, este mesmo poderá alcançar a plenitude de Cristo na sua vida. Basta querer ir em busca da palavra, da leitura, do estudo, da dedicação aos mandamentos deixados por Cristo. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Está escrito: porque, embora eu pregue o Evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, aí de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ser cooperador de Cristo não representa obter algo em troca por isso. Muito menos se vangloriar, pois a recompensa
que nos será dada não está nessa terra, mas na glória de Cristo. Quando chegar o seu dia, sendo assim, qualquer que se vangloria, se exalta ou enriquece usando o nome do Senhor Jesus Cristo, deverá ser penalizado por usurpar algo que não lhe pertence, a glória de Cristo. E mais adiante, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Porventura, eu cometi a ofensa, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente. As igrejas convencionais devidamente legalizadas no Brasil são isentas de imposto desde o ano de 1946. E isto foi ratificado pela Reforma Constitucional de 1988. Logo, podemos presumir que o envolvimento político é mais do que dever, é mais do que devedor. O cristão, e sim os seus propósitos pessoais com a entidade. E nesse contexto, os mesmos que são livres dos julgos dos impostos, ele sobrepõe sobre os seus membros, pregando dízimos, ofertas, para que a obra do Senhor Jesus Cristo continue. Pois bem, quem cobra dízimo e ofertas deveriam declarar imposto de renda, até mesmo pela a transparência pública do dinheiro alheio na qual está administrando. O apóstolo Paulo não cobrava dízimo ou oferta, antes ele trabalhava. O apóstolo Pedro se viu obrigado pelo Senhor Jesus Cristo a pagar o imposto devido. E tanto um como o outro foram exemplos de que poderíamos citar. Eles são exemplos que poderíamos citarmos. Todavia, não é isto que presenciamos. Líderes religiosos cada vez mais envolvidos com supostas corrupção, quando deveria estar mais envolvidos na pregação do Evangelho de Cristo, de forma voluntária, como não foi ensinado. Somos cooperadores de Cristo e a nossa intenção tem que ser unicamente em pregar, anunciar de forma incansável, insaciável o Evangelho de Cristo, buscando dos nossos próprios recursos financeiros e em prol da obra de Cristo, não extorquindo
o nosso semelhante, que muitas das vezes tem passado dentro do seu lar dificuldades, necessidades de se alimentar, de se vestir, de honrar com compromissos como água, luz, telefone, internet. Todavia, acaba por acreditar que pela fé, pelo sacrifício que lhe é pedido, ele poderá alcançar a sua vitória. Porém, esses mesmos pastores que pregam a teologia neopentecostalista, quando se trata de pagar imposto, recorre à Constituição brasileira para se valer o seu direito de isenção de imposto, incluindo bens materiais como aviões, helicópteros, fazendas que dizem ser da igreja, mas que o seu público, os seus membros, os seus afiliados nunca tiveram e nunca terão acesso. Eles são implacáveis na cobrança de impostos religiosos contido na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento. Quando eles deveriam ensinar aos seus filhos engrejados a caridade, a compaixão, e compartilhar de modos que todos possam ter de igual modo a mesma coisa, operando de forma harmoniosa para o bem-estar de todos. Para que todos conseguem e possam viver de igual modo foi a igreja primitiva. Será que esses líderes religiosos não conseguiram aprender nada com Barnabé, que vendeu a sua propriedade e levou o dinheiro e depositou-se ao pé dos apóstolos para que com aquele dinheiro a obra do Senhor fosse continuada, fosse financiada? Então precisamos atentar-nos a isto. Precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é cooperadora de Cristo para a propagação do Evangelho. Não é obrigação de A, não é obrigação de C, não é obrigação de D, que de certa forma criaram-se para si igrejas, mas é a obrigação de todos aqueles que levantam sua mão e aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.